老师. Olá, pessoal. Eu sou o Eli, ou Ixamin, em mandarim, e hoje na nossa aula você vai aprender a importância dos quatro tons em mandarim e também vai aprender como utilizá-los. Essa aula é fundamental e ela precede e sucede o nosso curso de mandarim, de sobrevivência que a gente tem aqui no canal. Se você tiver alguma dúvida, pode me enviar uma mensagem diretamente ou pode participar do nosso canal do WhatsApp também. Está tudo aqui na nossa descrição dessa aula. E se precisar de mais ajuda também, você pode entrar em contato diretamente pelo WhatsApp da escola, né, que nós somos uma pequena escola, e você também pode entrar em contato pelo e-mail que está aqui na descrição, tá? Então, os quatro tons do mandarim, a gente vai ver como pronunciá-los e como praticar, e também um pouquinho de vocabulário útil, porque assim você tem um pouco mais de base. Mas os quatro tons são muito importantes. Temos 5 tons tecnicamente, mas um deles a gente não vai estudar hoje, e vamos aprender um pouco de vocabulário útil e prático para cada um. Por que os tons são importantes em mandarim? Diferente do português, que cada palavra tem uma forma diferente, em mandarim as mesmas sílabas podem ser usadas para várias palavras diferentes, como a sílaba ma. Aqui você pode pensar um pouco no português como na palavra influência. Se você tiver o acento circunflexo na palavra influência, você tem um significado. Se você tirar o acento circunflexo, se transforma num verbo e vira influencia. Pense mais ou menos nisso, mas em palavras que adquirem significados completamente diferentes em mandarim. Então, como eu disse, a gente tem a sílaba ma, que pode ser pronunciada como ma, no sentido de mãe, ma, como cânhamo, ma, como cavalo, e ma, como xingar. Então, eu não mudei em nada a pronúncia da sílaba, todas ficaram sendo ma. Mas, quando eu fui falar a cada uma isoladamente com tom, aí eu tenho palavras diferentes. Então, falando todas as palavras na ordem que você vê aqui, você vai ver que a minha voz sobe, desce e faz algumas manobras radicais. Então, ma, 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 ma. Ma, 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 ma. Para ouvidos destreinados no começo, isso parece que é tudo igual, mas tenha uma certeza, é tudo muito diferente. Então, os quatro tons, a gente vai chamá-los de primeiro, segundo, terceiro e quarto tom. E enquanto a gente praticar, e é o que eu suponho que você esteja fazendo isso, a gente vai mexer as mãos para igualar ao tom que a gente está fazendo. Isso ajuda bastante, é um gancho de memória que você pode usar e é um pequeno truque também. Sempre que você fizer um movimento, o seu cérebro vai associar aquele movimento com aquele tom. No começo vai parecer que você está lutando um pouco de Kung Fu, alguma coisa assim do tipo, mas pode ter certeza, mais para frente isso vai ajudar bastante. Então, os quatro tons têm cada um movimento diferente na voz. Chamamos de movimento. O primeiro tom é um movimento alto e plano, como um planalto. Então, a sua voz fica estável, você não precisa forçar mais do que o alcance da sua voz, caso a sua voz seja mais grave, e você vai pronunciar como a aplicada a uma sílaba, né? A. Se minha voz não chega tão alto, a. Mas olha o movimento da mão. A. Então, eu suponho, não, eu sugiro, na verdade, que você pause o vídeo e repita. A. O segundo tom é um tom crescente. Ele é um pouco como um tom que você faz quando alguém fala assim: "Ei, você roubou o meu dinheiro". Aí você: "O quê? O quê?" E o tom sobe. A, ele sobe, começa de baixo e sobe. A, o quê? Ah, minha gata tá até aqui concordando. Minha gata fala chinês, inclusive. O terceiro tom é o tom do V de vitória, porque ele desce e sobe. Ele desce começando um pouco mais baixo e sobe mais alto. Então ele faz como a, a. A minha gata tá querendo fazer o barulho também. A. Vê só, você mergulha. A. A. Não precisa fazer a. Não. Só a.
Esse é o terceiro tom. Dizem que é o mais difícil, mas eu acho que o quarto tom é o mais difícil. Você vai saber por que já já. E o quarto tom é um tom que você faz quando você quer dizer não para, digamos, né? Você tem um sobrinho, um filho, e está se danando a criança, aí você quer dizer não, não faça isso, não. Ah, ah, ah. Começa alto e cai, mas é curto, não precisa alongar tanto. Ah, ma, ma. Hum? Então os movimentos foram: primeiro tom, ah, alto e reto. Eu tenho que olhar para a minha imagem ali para ver se eu estou fazendo tudo dentro da câmera. O segundo tom, subindo, ah, ah. Terceiro tom, desce e sobe, ah, ah. E o quarto tom, desce, ah, ah. Uma dica que eu dou para você, além de fazer esses movimentos de mão, é no começo, já que você está fazendo o nosso curso gratuito de mandarim de sobrevivência, é falar tudo muito devagar. Exagere mesmo, pode exagerar, não tem problema não. Quanto mais claramente você conseguir falar e com um ritmo constante, melhor. Aqui é como você tocar um instrumento musical, piano, teclado, violão, qualquer coisa. Primeiro você treina devagarinho. Quando você consegue manter o ritmo, acelera um pouco. Isso no começo vai ser uma coisa que vai salvar a sua vida. Lá na frente, quando você estiver mais avançado, mais avançada, vai perceber que agora você consegue falar com muito mais confiança. Por quê? Porque você nem precisa mais pensar nos tons. Você já praticou tanto que, ó, tem tudo memorizadinho. Vamos agora ver algumas palavras com cada um dos tons. Hum, tá? Aqui, no primeiro tom, eu tenho algumas palavras úteis. Mãe é ma, ma. Livro é chu, chu. Roupa tem um tom neutro ali. Então, o primeiro é mais longo. I, fu. I, fu. I, fu. E a quarta é para médico, que é i, shan. I, shan. E também tem a palavra para Brasil. Brasil são duas sílabas, é ba, si, mas a pronúncia é pa, si, pa, si. Então, pratique bastante essas primeiras palavras. Cada vídeo desse aqui tem as marcas de tempo. Então, utilize essas marcas de tempo, reassista uma sessão e pratique várias vezes. Depois da aula, também aproveite o tempo livre e pratique um pouco. É sempre importante. Uma dica para você praticar é você gravar a sua própria voz com o celular, todo mundo tem um celular hoje, e escutar depois. Depois compare com a minha pronúncia, compare com a pronúncia de outras pessoas que falam chinês, mandarim, e corrija a sua pronúncia. Vamos agora para o segundo tom e as palavras que são úteis. A primeira delas é dinheiro. Qian, qian. Até minha sobrancelha está subindo. Qian. Quando a gente pergunta, por exemplo, quanto custa? 多少钱? Qian. Chá, que a gente bebe. Chá. Chá. A gente não sabe quem é, então a gente quer perguntar quem. Shay. Shay. E vir é lai. Lai. Inclusive, a gente fala muito assim, bora começar? Lai, lai, lai. Lai, lai. Aqui uma dica. Você está vendo que a minha pronúncia não bate exatamente com o que a gente tem aqui no pinyin. Porque em português, por exemplo, essa letra aqui, que, faz o som de k assim. Mas em chinês tem um som diferente. Nós também temos um acompanhamento de pinyin, mas a minha dica principal é: não se atenha à pronúncia pelo pinyin o tempo todo. O pinyin é bom para você tirar dúvidas. Eu quero que você tenha atenção aos caracteres. Aí você vai dizer, nossa, mas Eli, eu não sei como é que eu vou conseguir memorizar todos esses caracteres. Você vai. Todas as pessoas memorizam quando elas começam a falar. Então, mais uma vez, dinheiro. 钱, 钱. Chá, se diz chá, chá. Quem, se diz 谁, 谁. E vir se diz
lai, lai. E todas essas palavras foram com segundo tom. E pessoa também se diz com um segundo tom. Pessoa se diz ren, ren. Aqui você vai fazer um R como em inglês, como ra, ra, ra. Vai jogar a língua para trás e vai falar ren. É um pouco como gen, mas com a língua para trás. Ren. E Brasil se diz passe. Então, brasileiro se diz passe-ren. Passe-ren. China, o país China se diz Zhong, primeiro tom, Zhongguo, Zhongguo. Então, chinês seria Zhongguoren, Zhongguoren. Claro que quando a gente fala rápido, isso muda um pouquinho, mas essa é a base. O terceiro tom é desce e sobe. Lembra do mergulho? O V de Vitória? Então, a gente tem aqui algumas palavras muito úteis. Shui, para água. Shui. Eu. Se diz 我. 我. Bom ou olá, que a gente usa com ni hao, é 好. 好. E comprar se diz 买. 买. E é legal depois que você vai ver, comprar se diz 买. E vender se diz 卖. E comércio se diz 买. Então, compra e venda é comércio. Como se diz eu? Então é 我. 我. Você se diz 你. 你. Então temos aí muitas palavras úteis com o terceiro tom. E o quarto tom é o tom que vai de cima para baixo, curto. Então, eu tenho aqui algumas palavras. E em chinês, a gente tem o biquinho com a letra U, quando a gente tem o Q ou G no pinyin, pronunciado como chu, que a gente tem aqui. Então, ir é chu, chu, chu. Querer ou precisar é yao, yao. Ver, uma das palavras para ver é jian, que é como a gente diz tchau tchau em chinês, que é zai jian. A gente vai ver um pouco mais. E comida é fan, fan. Então, mais uma vez, ir, chu, chu. Querer, yao, yao. Ver, jian, jian. E comida, ou refeição, fan, fan. Às vezes, você vai perceber que esse tom é um pouco mais curtinho. Isso a gente vai ver nas nossas aulas com as frases. Lembrando, você tem que assistir essa aula antes de começar o curso de sobrevivência e depois também para fazer uma revisão. É sempre interessante que você faça isso, porque em chinês, em mandarim, você vai precisar fazer revisão com muita frequência, especialmente para nós brasileiros que temos um idioma português tão diferente do mandarim, como ele é falado hoje. Tudo bem? Então, só uma revisão rápida para como você pratica os tons. Primeiro, escute. Ouça o professor sem falar na primeira vez. Eu quero que você sempre escute a minha pronúncia, ou a pronúncia de quem eu trouxer aqui para as nossas aulas, e preste bastante atenção. Tente pensar, isso é o primeiro tom, é o segundo, é o terceiro ou o quarto? No começo vai ser um trabalho um pouco maior, mas eu te garanto, se você fizer esse trabalho neste momento, no futuro você não vai ter problema nenhum e não vai precisar fazer tanto trabalho. Observe, perceba se o tom fica reto, sobe, desce, ou sobe e desce. E aqui, gente, é porque essa aula eu também dou, e eu também tenho outros professores que trabalham comigo, que dão aula assim para um grupo, né, ao vivo. Então, eu tenho essa dica aqui para os professores. E a terceira dica é repita lentamente depois uma velocidade natural. Nunca tente falar rápido de primeira. Eu sei que às vezes a gente acha que é capaz e provavelmente você tem essa capacidade, mas é melhor ter certeza. Então você fala tudo devagarinho primeiro, depois acelera. Não tenha pressa não. Uma hora você aprende.
E agora uma dica de fechamento. Eu quero que você repita de novo essas palavras, volte o vídeo um pouquinho, escolha 2 palavras para memorizar hoje. Então, das palavras que você aprendeu, por exemplo, eu quero falar roupa, ifu, e quero falar querer, yao, e eu, wo. Você até pode juntar para fazer uma frase. Eu quero uma roupa. É uma frase engraçada, mas wo yao ifu. Wo yao ifu, E faça gestos para ajudar a sua memória, sempre, e preste atenção ao tom sempre que aprender vocabulário novo. Sempre, sempre, sempre que aprender vocabulário novo, você vai pegar o sentido e a pronúncia. E na pronúncia pergunte qual é o tom. Não se satisfaça apenas com shouxi. Não, 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 não. Quais são os tons? Então, xiuxi, xiuxi. Inclusive, xiuxi é descansar. E por hoje é só. 再见。我们下次见. A gente se vê na próxima. E caso tenha alguma dúvida, lembre-se, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp do canal, pelo canal também do WhatsApp, são as duas coisas diferentes, ou pelo site também, que está tudo aqui embaixo. Até a próxima. Tchau, tchau. 再见.